Olá, nós somos o grupo Maçangano Numbá. Fizemos uma pesquisa sobre code switching e os aspectos linguísticos que influenciam sua aparição. Ela é vinculada à Escola de Linguística de Outono, que é feita pela OBL. Poplack descreve code switching como uma justaposição que evidencia elementos linguísticos de diferentes línguas que estão numa mesma situação comunicativa, sem qualquer tipo de mudança de tópico ou contexto. Mas o que leva uma pessoa a fazer um code switching? Nosso objetivo de pesquisa foi saber o propósito comunicativo por trás de cada um deles, e nos especificamos na convergências e divergências desse propósito, e como eles se inserem no discurso. Existem realmente várias funções da linguagem, mas qual o motivo da aparição de cada uma delas? Poplack também aponta que existem dois tipos de code switching: o smooth code switching, que é inconsciente e o falante nem percebe o que está fazendo, e o flagged, que aí sim ele sabe, ele entende que tem duas línguas ou mais sendo faladas. Mas será que a idade influencia no code switching? A nossa hipótese é que crianças tenderiam a fazer mais smooth switching, enquanto adultos fariam mais flagged. Bom, para isso a gente analisou alguns vídeos e textos entre crianças e adultos, escolhidos de domínios públicos, com 179 ocorrências de code switching em inglês e em português. A gente também separou as ocorrências baseadas nas funções de linguagem, que já estavam estabelecidas anteriormente como ligadas ao code switching pelos estudos de Apple e Miskin. Então, as funções de linguagem, as mais comuns que começam a aparecer aí, são as mesmas que você estuda no ensino médio. Você tem a referencial, que é ligado à informação, conhecida ou lembrada. Função expressiva, que é qualquer coisa que tenha a ver com o locutor, enquanto a apelativa tem qualquer coisa que tenha a ver com o interlocutor. A função fática é aquela que testa o canal de comunicação e testa para ver se está funcionando. A função metalinguística é quando a falha se refere ao código ou à própria fala em si. A função poética, que não acabou aparecendo em nenhum dos nossos excertos, é qualquer referência à mensagem para causar um humor ou algum efeito artístico. Bom, conectados com as funções estão 12 motivos apontados originalmente por Baker e adaptados para esse estudo. Como exemplo, na função referencial, um dos motivos de aparição do code switching é a ausência de tradução semântica exata na língua-alvo. Além disso, a gente também separou cada tipo de code switching em smooth ou flagged para anotar as aparições de cada um, baseado na idade. Agora vocês dão uma olhada nesse videozinho aqui. Não quer mais ser nossa friend. E ela tinha alien squad. Que aí ela disse, only can be a part. Vocês acabaram de ver foi um claro exemplo de smooth code switching. Dá para perceber que a fala das crianças, essa troca entre as línguas, acontece de uma forma muito mais espontânea e natural. Elas não percebem que estão utilizando o code switching. É algo, a gente percebe que não tem marcas de oratória ou funções metalinguísticas, por exemplo. E essa tendência a gente percebeu que se mantém durante a nossa pesquisa. Nas 40 ocorrências de code switching em crianças estudadas, cerca de 97,6% foram classificadas como smooth code switching e apenas uma delas como flagged, que é um exemplo bem interessante que vocês podem ver no canto direito. Like brigadeiros, if you know what that is. A criança ela tem consciência de que brigadeiro é um termo específico da língua portuguesa. Ela utiliza a palavra em português para expressar exatamente o que ela quer dizer. Com relação à distribuição das funções, vocês podem ver que a função referencial está no topo. Em primeiro lugar, foi a de maior utilização pelas crianças, e dentro delas, relacionando com as motivações de Baker, 50% foi utilizado para a introdução de tópicos específicos. Quais seriam esses tópicos específicos? Vocês puderam ver que no vídeo elas estão introduzindo um evento que aconteceu em inglês. E a maioria dessa introdução de tópicos específicos é justamente isso, um evento que aconteceu em outra língua. Então, isso pode estar relacionado com alguma dificuldade das crianças de dissociarem a língua do evento no qual aconteceu. Em segundo lugar, a gente tem a função apelativa. 50% da função apelativa foi utilizada para indicar proximidade, então para objetivar uma proximidade com o interlocutor, que nesse caso é a mãe. Então, as crianças, elas utilizam o inglês, mesmo que de uma forma espontânea, na forma de smooth code switching, para poder obter concessões de forma mais rápida e fácil. Como vocês podem ver nesse exemplo aqui, Mom, I need you porque eu não tenho mão. A criança, ela, mesmo que inconscientemente, como eu falei, na forma de smooth code switching, ela sabe que ela entende, por exemplo, esse exemplo é de uma mãe, que ela é brasileira, e ela fala inglês com o filho, apenas inglês com o filho em casa. Ela adepta a educação bilíngue. Então, a criança talvez pense, se eu falar inglês, será que eu vou conseguir
mais facilmente, então é muito difícil. Por quê? Um exemplo muito interessante que a gente estudou foi de uma youtuber que ela mora nos Estados Unidos e ela fala em português e inglês com os filhos, mas quando ela tá na rua, quando ela tá fora de casa, ela evita fazer code switching para o português, ela fala apenas inglês. Então, talvez as crianças, elas aloquem na sua mente de que o inglês é uma língua de maior prestígio, e talvez se eu utilizar o inglês, eu vou obter essa concessão mais facilmente. Então é muito interessante, né? É muito incrível como as crianças pensam. Mais um videozinho agora. Sensação de ser uma pessoa querida por todos. Well, you're very kind. Você é muito gentil. Ok, como vocês viram nesse vídeo, em comparação com as crianças, os adultos realizam code switching de uma forma mais flat, que é mais marcada e menos espontânea. Essa marcação ela pode vir com vários meios, como repetição, ênfase e hesitação. Na distribuição das funções, a gente também tem uma predominância da função referencial, mas com bastante diferença no que se compara às crianças. Os adultos eles utilizam mais a função referencial no code switching quando tem alguma expressão que não tem exatamente o mesmo sentido na língua alvo, como nessa transcrição aqui, a Vitória está liderando o parade. É interessante, né? Porque no vídeo, que é um vlog, a pessoa coloca embaixo desfile. Mas o sentido não é exatamente isso, sabe? É algo mais como Pride Parade. Vou switch em A aqui. Em segundo lugar, a gente tem o uso da função expressiva, o que quase não ocorre nas crianças. Os adultos, eles mostraram realizar code switching quando alguma emoção ou sentimento quer ser transmitido. O que a gente pode ver claramente nesse excerto. I knew it. Eu botei amor, eu botei determinação, eu botei força, eu visualizei, eu quis. Assim, nesse momento que tem um outburst emocional, o inglês ele é utilizado, possivelmente porque a língua falante ele mais utiliza em contextos emotivos. E em terceiro lugar no nosso pod, a gente tem o uso da função apelativa, que é muito usada para se estabelecer uma maior proximidade com o interlocutor, como é o caso desse exemplo. I'll see you next week. Beleza, people? Que é de um professor americano que dá aula numa escola internacional para uma maioria de alunos brasileiros. E com isso ele consegue estabelecer uma proximidade maior com os estudantes. O contrário também poderia acontecer. Poderia querer indicar uma distância maior, por dar um certo status. E aí a gente tem outra coisa muito interessante que aconteceu apenas nos adultos, que é a utilização do code switching de forma metalinguística, que é o que vocês viram no vídeo do Supla. Ele faz code switching e automaticamente ele traduz. No caso do Supla, a gente percebe algo muito interessante, que é a formação da identidade dele como influencer relacionada ao fato dele ser bilíngue. E o code switching ele é essencial para manter esse status. Aí a gente entra de novo na questão do prestígio, que pelo inglês é uma língua altamente disseminada, considerada culta, né? As pessoas que aprendem, que sabem, são consideradas, são bem vistas na sociedade. O bilinguismo do Supla acaba se tornando algo admirável. E há uma naturalidade e certa exaltação até das interferências em inglês que ele faz. Algo que não aconteceria, por exemplo, com um brasileiro que mora nos Estados Unidos e faz vlogs e faz interferências em português o tempo todo. A reação provavelmente seria até de um pouco de preconceito, ou de falar, meu Deus, essa pessoa nem fala inglês direito. Certo. But now what? Nós trabalhamos em cima da correlação entre funções da linguagem e smooth codes e flex switching. Foi um diferencial, já que a gente não encontrou esse tipo de análise na literatura que nós visitamos. Mas também tivemos algumas limitações, é claro. A principal delas foi que só buscamos acertos em inglês e português. Então, para as próximas pesquisas, nós sugerimos que utilizem exemplos em outras línguas e que também busquem exemplos com a função poética, já que ela não apareceu nos nossos dados. E um estudo sobre prestígio seria muito bem visto, já que é algo muito importante. Por fim, podemos ver que o code switching de fato se relaciona com a idade e com propósito comunicativo. E até influencia na ideia de superioridade entre o interlocutor e o ouvinte. Essas são as nossas referências, e nós agradecemos por terem assistido.